Peço que se inscreva no canal, deixe o seu like. A história de hoje é da Bíblia Sagrada Infantil. Jonas e o Grande Peixe. Está no livro de Jonas. Havia um homem chamado Jonas e uma cidade chamada Nínive. Naquela época, essa cidade era uma das maiores do mundo, mas também uma das mais terríveis, pois seu povo era mau e fazia coisas horríveis. Deus ficava muito bravo com essas coisas, e por isso ele disse a Jonas: vá até a grande cidade de Nínive. Diga às pessoas de lá que tenho observado as maldades que elas cometem. Contudo, Jonas não queria ir àquela cidade. Aquelas pessoas eram inimigas do povo de Deus, e Jonas não queria entregar a elas uma mensagem de Deus. Assim, em vez de obedecer à ordem que o Senhor tinha lhe dado, ele foi até o porto de Jope e pagou a passagem para embarcar num navio que iria para a Espanha. Jonas pensou que poderia fugir do Senhor navegando na direção contrária à que Deus lhe havia indicado. Ele foi para o porão tentar dormir um pouco. Queria esquecer que estava tentando escapar da missão que Deus tinha dado a ele. Mas o Senhor mandou um forte vento sobre o mar, e a tempestade foi tão poderosa que os marinheiros pensaram que o navio iria se partir ao meio. Eles ficaram com muito medo e cada um começou a orar para o seu próprio Deus, pedindo pelo fim da tempestade. Quando perceberam que isso não estava ajudando, começaram a jogar a carga que transportavam ao mar para que o navio ficasse mais leve. Contudo, ainda assim a tempestade continuava. Quando descobriu que Jonas estava dormindo no porão, o capitão gritou: como você pode dormir num momento como esse? Levante-se e ore ao seu Deus. Talvez ele tenha misericórdia de nós e nos salve desse temporal. Os marinheiros então combinaram: vamos tirar a sorte para descobrir quem é o culpado de estarmos nesse perigo. E fizeram isso, e o nome de Jonas foi sorteado. Eles então disseram: diga-nos por que isso está acontecendo conosco. O que você está fazendo? De onde você vem? Quem é o seu povo? Jonas respondeu: eu sou hebreu e adoro o Senhor Deus, que fez os céus, os mares e a terra. Os marinheiros, aterrorizados, perguntaram a ele: por que você deixou o Deus tão furioso? Jonas então lhe contou que estava tentando fugir do Senhor. Eles perguntaram: o que podemos fazer para que Deus pare a tempestade? O que podemos fazer para que o mar se acalme? As ondas ficaram ainda mais altas e o temporal se enfurecia. Joguem-me na água, e o mar ficará novamente calmo, respondeu Jonas. Isso deixou os marinheiros com mais medo ainda. Eles tentaram levar a embarcação até a praia, mas a tempestade aumentou. Então eles não conseguiram mais controlar o navio. Por fim, todos oraram: por favor, Deus, não nos culpe pela vida deste homem. Não nos deixe morrer, pois é o Senhor quem está fazendo isso, e o que está acontecendo é da sua vontade. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o jogaram para fora do navio. Imediatamente, a tempestade parou. Por causa desse acontecimento, os homens daquela embarcação passaram a crer no verdadeiro Deus. Eles fizeram um sacrifício e oraram, prometendo adorar apenas ao Senhor. Enquanto isso, Jonas afundava nas águas. Ele afundou e afundou, caindo no abismo do mar. Até que viu uma grande sombra se aproximando, vinda das profundezas do oceano, e a sombra ficava cada vez mais próxima. Era um grande peixe que veio e engoliu Jonas de uma só vez. O homem foi direto para a barriga da enorme criatura. E mesmo que o estômago de um peixe fosse um lugar escuro e assustador, Jonas sabia que Deus ainda podia ouvi-lo. Então ele começou a orar ao Senhor. Ele orou por 3 dias e 3 noites. Deus não havia se esquecido de Jonas. No terceiro dia, ele fez o grande peixe jogar o profeta fujão na praia.
Então, o Senhor falou com Jonas novamente: levante-se e vá até a grande cidade de Nínive. Anuncie às pessoas a mensagem que eu lhe ordenei anunciar. Jonas se levantou e começou a longa viagem até Nínive. Eram muitos e muitos quilômetros de distância. Mas agora Jonas estava obedecendo ao que Deus lhe tinha ordenado. Nínive era uma cidade enorme e por isso Jonas levou 3 dias para conseguir cruzá-la por inteiro. Já no primeiro dia, Jonas ficou diante do povo e afirmou: em 40 dias esta cidade será destruída. Os habitantes de Nínive ouviram Jonas e acreditaram na mensagem que ele trazia. Para demonstrar que estavam arrependidos por todas as coisas ruins que haviam feito, eles se recusaram a comer. Colocaram também roupas feitas de trapos, e todos fizeram isso. Dos empregados às pessoas mais importantes, até mesmo o rei de Nínive, que ouviu a mensagem de Deus, levantou-se de seu trono, livrou-se de seus trajes reais e, tal como já fazia o povo, colocou roupas de trapos. O rei se sentou sobre um monte de cinzas para demonstrar que estava arrependido de todas as coisas más que havia feito como governante da cidade. Ele fez um decreto real ser escrito e lido por toda a cidade de Nínive. Por ordem do rei, nenhum homem ou animal poderá experimentar ou comer alimento algum, nem beber coisa alguma. Todos, inclusive os animais, devem se cobrir com roupas e trapos. Todos devem clamar ao Senhor Deus e se arrepender e abandonar seus hábitos ruins e a violência que cometeram. Quem sabe, talvez, Deus mude de ideia e deixe de castigar a cidade, e nós não morramos. Quando Deus viu o que aqueles moradores fizeram e percebeu que eles estavam realmente arrependidos de seus pecados, mudou de ideia e não destruiu a cidade, tal como tinha planejado fazer. O Senhor demonstrou grande amor por Jonas ao resgatá-lo do mar. Ele lhe deu a oportunidade de compartilhar o amor de Deus com uma grande cidade. O Pai queria que todos os habitantes de Nínive se tornassem filhos. Muito obrigada por ter ouvido até aqui. Peço que deixe seu like, compartilhe e até o próximo audiobook.